Esse aqui é o Papo Inútil, muito prazer, me chamo Suzana Gonçalves e sejam aí muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Vamos falar aí hoje sobre o filme do Coringa. Tá um pouco atrasado, Depois que eu assisti, logo depois da estreia, já tinha gravado um vídeo falando sobre, só que não saiu muito do jeito que eu esperava. Hoje tive tempo de sentar pra poder regravar tudo e falar realmente o que eu achei que fizesse jus ao que o filme quis passar. Começando aí o vídeo falando sobre, tá na descrição, como eu já falei, sobre o filme do Coringa, que foi um dos filmes mais esperados aí da nova proposta da DC, trazendo aí como tudo aconteceu do arqui-inimigo do Batman. Realmente o filme foi sombrio e violento, com a proposta que queriam trazer. O filme foi todo ambientado nos anos 80, trazendo aí o novo ator, incorporando aí o personagem, que foi aí o Joaquin Phoenix. E como eu falei, contando como tudo aconteceu, trazendo aí a ascensão de um dos vilões e assassinos psicopatas mais famosos aí da história dos quadrinhos. Antes mesmo do filme estrear, já estava enrolando uma galera aí que estava amando, foi muito bem recebido aí pela crítica. E também, em contrapartida, tiveram aí outra parte da galera que, com toda razão, foi aí o pessoal que teve seus entes queridos mortos aí em atentados, que o medo deles era que outras pessoas que tivessem ali o mesmo estereótipo, as mesmas situações de vida e tal, chegassem a imitar o que o personagem estava trazendo ali na... Claro que a preocupação tem um fundo de verdade, por mais que seja um personagem fictício, traz a história de um psicopata e que sim, muitas pessoas podem ter a mesma visão, a mesma situação e aquela colocação de imitação, até mesmo pra aparição ou, sei lá, um modo de resolver ali as suas dores, seus problemas, causando dor a outras pessoas, que também acontece no filme. Mas antes de começar falando sobre o filme, também depois sobre a minha opinião do que eu achei, vamos rolar algumas curiosidades. O Coringa entrou aí no universo das HQs, na história do Batman, nos anos 40. Teve a sua história aí adaptada fora da HQ para animações, séries e filmes. Nas telonas, o primeiro ator que viveu o Coringa foi o Jack Nicholson. Depois dele veio aí o Coringa icônico do Heath Ledger, que foi no Cavaleiro das Trevas, que foi uma sensação na época. E depois de muito tempo, veio aí o Coringa do Jared Leto no Esquadrão Suicida, que foi um dos Coringas mais sacaneados, tipo, sofreu muito bullying, vamos dizer assim, por conta de ter tido todo o marketing em cima, toda uma atuação em cima daquele Coringa, e quando chegou na hora, foi um fiasco. Não foi só pro Coringa, não foi só pro personagem do Jared Leto, também pra todos os outros personagens que foram muito sacaneados na história. Então, assim, eu acho que o filme não é parâmetro pra comparar muito o personagem, né, do ator, que inclusive foi um ator que recebeu o Oscar e tem outros filmes aí muito fodas. Sim, eu sou muito fã do Jared Leto, não só musicalmente falando, mas também como ator. Mas vale lembrar que antes do Heath Ledger receber aí a proposta, dele depois virar um Coringa aclamado, ele também foi muito sacaneado também, por conta dele vir de filmes teens. Também teve outro filme que é O Segredo de Brokeback Mountain, que na época foi um um frenesi por conta de contar a história de dois cowboys gays. E assim, antes dele chegar e mostrar pra que veio, ele recebeu muitas críticas, ninguém levava fé nele. A mesma coisa também do Joaquin Phoenix, na época quando ele apareceu, os rumores que ele poderia ser o futuro Coringa. Muita gente também caiu de pau. Ah, e também teve o Coringa da série, que é um famoso aí dos clássicos, que foi o Coringa aí de César Romero, que nós chamamos aqui em casa carinhosamente do Coringa do Bigodinho. Pra galera aí que acompanha a internet desde os primórdios, que vieram aqueles vídeos aí com redublagem dessa série, que é o Feira da Fruta, e dá um Google pra saber o que eu tô falando. Então, além de ter referências a histórias dos quadrinhos, claro que teve uma referência bem grande aí do Piada Mortal, tiveram também outras referências de outros filmes. Teve aí a referência do Um Dia de Cão, Táxi, O Rei da Comédia, entre outros filmes pra poder chegar nessa história. E aí trazendo a história do Arthur Fleck, que na história do filme ele tem um sonho aí de ser um grande comediante, ser reconhecido aí no stand-up, mas ele vive ali à margem da sociedade devido ao seu distúrbio mental. Ele vive ali com a mãe, que também tem problemas mentais, e após
várias situações que acontecem com ele ao longo da história e também várias descobertas. Isso acaba desencadeando situação ali de gota d'água, vamos dizer ali, e que ele acaba se tornando no filme um dos maiores criminosos de Gotham City. Então, no início do filme já mostra ali a cidade à beira do caos, já começa a ser mostrado ali como se fosse ali em matérias de televisão, de jornal, além também de trazer toda uma situação que pode ser comparada com a realidade fora das telinhas, em relação ali à desigualdade social, a questão da violência exagerada. Temos também ali a situação do personagem, que ele é um homem ali desprezado, ele foi abandonado na infância, e isso é mostrado quase pro finalzinho do filme. Tem também uma situação ali bem marcante em relação ao abandono, o descaso também da saúde, sobre a situação que ele faz no tratamento, em relação ali à situação mental dele. E ele reclama ali em uma das consultas que ele tem da assistente social que cuida dele, da medicação e que faz ali os acompanhamentos com ele, e que ele fala que ela sempre faz as mesmas perguntas mecânicas, só que ela nunca ouve ele. Ela pergunta, ele fala sobre as coisas, só que meio que ela tá dispersa ali naquele momento, e que ele sente que até ela não dá a devida atenção que ele merece. E aí ela acaba ali se tocando e fala ali sobre a situação do fechamento. Então, além dele se sentir abandonado, ela também vê a situação da perda do emprego, daquele centro ser fechado e das demais pessoas também perderem ali o seu tratamento e acompanhamento psicológico. Além de trazer toda a situação ali retratando sobre como a cidade de Gotham tá um caos naquele momento. Mostra ali um pouco sobre o pai do Bruce Wayne, que é o rico ali da cidade. Ele quer se candidatar ali à prefeitura para meio que mudar a situação da cidade. E mais pra frente mostra ali a morte da família, do caso da mãe e do pai do Bruce Wayne, e mostra ele pequeno. O que eu achei também bastante interessante foi a situação que foi jogada no filme sobre uma possível situação de parentesco ali entre o Bruce Wayne e o Arthur Fleck. Bem no inicinho vemos ali a mãe dele, que é a Penny. Toda vez que ela vê o pai do Bruce Wayne na televisão, ela fica mexida e ela fala sobre cartas que ela escreve pra ele. Na história ela fala que trabalhou há 30 anos atrás pra família Wayne e que o desejo dela era que ele pudesse ler as cartas, ver a situação em que ela estava e que pudesse ajudar ela. E em uma dessas cartas que o Arthur acaba descobrindo ali sobre essa possível situação ali de parentesco com a família Wayne. Só que mais pra frente toda a verdade vem ali à tona. O filme tem toda uma mistura ali de emoções. Claro que ele te transporta ali pra uma visão mais empática sobre uma situação de um cara que tá totalmente ao contrário da sociedade, no caso dos estereótipos, né, de perfeição, enfim. Mostra ali toda uma situação de caos interno, não só em relação à visão de como o mundo enxerga ele, mas também sobre em relação à doença que ele tem, também o seu estereótipo, a sua forma física, a solidão, a situação ali de rejeição. Temos ali uma personagem em que ele começa ali a despertar o interesse por ela, que até chega uma parte ali do filme que a gente começa a ver que ela tá em alguns lugares, meio que começa ali rolar uma situação entre eles, mas quase pro final do filme mostra que tudo que aconteceu foi tudo baseado na mente dele, tudo projetado e realizado ali no subconsciente dele. E aí acaba tudo explodindo e ele se tornando ali psicopata, o assassino. Todas as pessoas que ele fez ali de vítima na história foram pessoas que diretamente agrediram ele. Começa ali na situação do trem, que ele mata ali os funcionários ali das indústrias Wayne. Depois tem ali a situação do cara que trabalhava com ele, que ele fez toda uma situação de constrangimento, mentiu falando que ele tinha comprado uma arma. E depois a próxima vítima foi a mulher que criou ele, que ele achava que era a mãe dele. E ele descobre toda a verdade, toda a situação que aconteceu na infância, o porquê que ela adotou ele. E também acontece ali uma nova vítima. E aí começa, depois da morte desse cara que trabalhava com ele, a construção do figurino, do cabelo e da maquiagem pra ele se tornar. Até então ele não tinha um nome certo. A gente acompanha ali que o vídeo, quando ele faz ali o stand-up, acaba indo parar no talk show de um cara que ele gosta muito. E aí o cara começa a fazer piadas muito sem graças, ridicularizando ele. E ele acaba sendo chamado pro programa. Ele enxerga que as pessoas o veem como se fosse um lixo, um motivo de piada. Só que não a piada de um palhaço, mas uma piada de muito mau gosto.
rosto. E aí chega até a chamar ele de Joker. E aí ele pede pro cara do talk show chamar ele de Joker. E aí começa toda uma construção que ao vivo ele acaba ali dando a ascensão, se mostrando, falando sobre os crimes e falando ali as motivações do porquê as pessoas não enxergavam ele, da doença dele, do porquê que as pessoas não conseguiam, dele não conseguir ter interação com os outros e nem as pessoas conseguirem enxergar ele. Claro que o Coringa do Phoenix não tem muito a ver com o Coringa do Heath Ledger. Claro que são personagens muito diferentes, mas quando tem ali a cena dele descendo, dançando ali antes dele ir pra televisão, parecia que eu tava vendo um compilado dos dois, sabe? Parecia, sei lá, uma encarnação, não sei. Tava muito idêntico ao Coringa do Heath Ledger, o que me assustou bastante. Então, sobre o que eu achei do filme. Confesso pra vocês que quando eu saí da sala do cinema, eu esperava um pouco mais, né? No caso ali de ação, porque a gente estava acostumado a ver um vilão ser ali a contrapartida, o outro lado ali do herói. Então, assim, eu esperava que fosse mais uma situação ali de muita interação, né? Muita situação ali de ação e tal. Claro que eu tava acostumada já a ver outras séries e outros filmes com a mesma pegada, contando ali histórias de psicopatas, de assassinos. Mas depois que eu sentei e comecei a procurar um pouco mais, ler um pouco mais sobre pesquisas, até mesmo de psicólogos falando sobre o filme, eu comecei a mudar um pouco a minha visão. O filme não queria retratar sobre ação, ele queria trazer a história de um personagem que poderia ser vivido por pessoas normais. O filme ele tem o seu próprio tempo, claro que tem algumas situações ali que são bem lentas, bem arrastadas, mas são bem amarradas ali na história. Como eu falei, a visão do filme é trazendo uma construção de um assassino. E não é uma situação de justificativas. Ele não quer te trazer uma situação de que, ai, tenha pena desse cara porque ele se transformou assim. Não. Trazendo todas as situações que aconteceram com ele ao longo da vida dele pra o cara simplesmente surtar e pirar e se tornar o que ele era. Ou seja, toda a base ali da situação da cidade, uma violência ali absurda, todo o caos, toda uma visão ali caótica, não só das pessoas, mas também internamente falando dele. Traz ali as situações das descobertas, no caso ali, toda a situação da infância, que ele não lembrava, mas depois ele acabou indo ao hospital psiquiátrico. A mãe dele morava e ele acabou descobrindo toda a verdade. As situações dos abusos da infância, o abandono, a negligência e também o problema mental que ele tinha. E misturando aí com a fase adulta, além de piorar a situação dele, também tinha ali a situação de rejeição, as agressões que ele sofre ao longo da história, não só por pessoas de fora, mas também a situação de baixa estima que a mãe dele causava nele. Nem a própria mãe acreditava na evolução dele. E também a falta de oportunidade, quando ele perde ali o emprego dele, que era a única renda e fonte de sustento, em que ele também sustentava a mãe dele. O meio onde ele vivia é totalmente um caos. Claro que a situação do filme não é pra te trazer uma situação de criar estereótipos, tipo, todas as pessoas que têm esse problema mental vão se tornar possíveis assassinos. Não, mas uma grande parte das histórias de assassinos em série tem sim a ver com doenças mentais. E também sobre vários compilados das situações que aconteceram ali com o personagem. Tudo isso misturado acabou sendo ali uma gotinha no oceano ali de caos envolvendo ali a vida do personagem. E como eu falei, a história ali que o filme retrata poderia ser ali no personagem possíveis histórias de outras pessoas que poderiam ter as mesmas situações, as mesmas características e as mesmas visões de caos no mundo. Meio que um compilado dessas pessoas ali que vivem à margem da sociedade, que vivem ali na escuridão, nas sombras ali, e que nós não damos ali a atenção devida a elas. Eu até achei interessante uma menina que eu conheço há muito tempo, da época de escola, que ela falou sobre a situação das pessoas com doenças mentais, e ela tem ali o convívio não só no meio de trabalho dela, mas também na família dela. Então, assim, como as pessoas que têm problemas mentais são jogadas de lado. São pessoas que deveriam ter atenção, deveriam ter oportunidades, deveriam ter mais
mais espaço no mundo, só que são muito marginalizadas, colocadas de lado como se fossem lixo, pessoas descartáveis. Então essa também é a proposta do filme. Claro que lembrando, é uma história que traz aí um psicopata, um assassino, que é tratado não só nas HQs, mas também de um jeito bem violento nas séries, também nos filmes, mas que vale aí prestar um pouco atenção nas situações que acontecem com outras pessoas. Não que serão possíveis assassinos, não. Pessoas que precisam de atenção, que precisam ser enxergadas, ouvidas e terem ali um acompanhamento, terem ali os seus tratamentos levados a sério, de não ser jogadas para escanteio só por conta de que elas não são rentáveis, entende? Esse é o meu ponto de vista em relação ao filme do Coringa. Eu achei, assim, uma mensagem muito foda. Eu achei muito impactante toda a história, toda a situação, todo o meio em que ele foi inserido ali, introduzido. Eu achei que valeu a pena toda essa proposta do DC. Valeu a pena esperar pra poder acompanhar. Confesso pra vocês, quando saiu aí os trailers e todo esse zoom, esse frenesi, eu não botava muita fé, mas depois que eu saí do cinema, que eu comecei a parar pra pensar sobre todas as mensagens do filme e depois procurando opiniões de outras pessoas, enfim, é meio que juntando com as coisas que eu já tinha pensado, cheguei à conclusão de que foi um filme que realmente vale a pena você assistir, vale a pena você olhar pra outras pessoas e quem sabe aí, pela atuação foda, né, do Joaquim, ele consiga aí o Oscar ou alguma categoria aí que o filme se encaixe, consiga aí ser premiado, porque o filme realmente, ele é um filme pra ser visto, com olhos de empatia, mas também com precaução, claro, porque é um filme que fala de violência e que traz aí toda a realidade. Claro que não falando de um modo de esquerda ou direita, mas sim olhando pra a minoria, as pessoas que estão ali à margem da sociedade, passando por todo o caos, toda a merda aí diariamente. Então é isso aí, se você gostou do vídeo de hoje, aproveita e se inscreve no canal, como eu já falei várias vezes, enfim. Ativa o sininho se você gostei e comentários sobre o que você assistiu do filme e o que você sentiu quando saiu aí da sala do cinema. Como eu falei, demorei um pouco pra poder gravar o vídeo, mas tá aí o que eu achei e falando um pouco sobre o filme. Então é isso aí, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!